Série Pausas com Presença. Hoje trouxemos alguns trechos do livro que nós estamos olhando detalhadamente. Então, hoje é o capítulo um e são Hum, trechos, né? Não está numa sequência. E eu queria também fazer uma observação, porque eu trabalhei como tradutor, né? Já traduzi e participei de traduções de uns 50 livros do Osho. Então, eu tenho bastante experiência. Trabalhei no departamento de tradução por muito tempo lá em Puna mesmo, né? A gente tinha uma equipe e tal. Então, eu fiz algumas alterações na tradução. Então, algumas palavras eu alterei, sabe? Ou alguma concordância. Eu me dou essa liberdade porque eu me sinto capaz disso. Por exemplo, aqui eles traduziram em algum momento watchfulness, porque eu tenho também esse livro em inglês. Então eu pude ver qual que era a palavra original. Por exemplo, eles traduziram watchfulness por atenção plena, né? No livro está. Eu já não me sinto muito bem com essa tradução, não está errada. Eu não vou explicar aqui por que eu não me sinto muito bem. E eu preferi usar outro termo, troquei por atentividade, que equivale. Então, por aí vai, só para dar uma explicação, se a pessoa olhar e falar, pô, mas ele usou uma palavra diferente. Não, eu usei mesmo. As possibilidades das traduções são múltiplas, é incrível, né? É um trabalho interessante. Bom, vamos lá. Vou ler então o começo. E depois vou fechando os olhos, vou comentando naquele mesmo esquema das pausas com presença de sempre. Primeira coisa do que o Osho fala. Se você prestar atenção em você mesmo, vai perceber o quanto se comporta mecanicamente. Olha, eu tenho a impressão que esse é o começo dos começos. A gente reconhecer o nosso automatismo. Então, eu acredito que todos que estão ouvindo já reconhecem vivencialmente o quanto nós vivemos no automático. O quanto as cabeçadas que a gente dá são frutos desse automatismo. O quanto as besteiras que a gente faz, as opções repetitivas que não dão certo acontecem por causa do automatismo. Então, se a gente não tiver essa noção de que nós vivemos no automatismo e esse automatismo nos prejudica, nos força a ter determinadas atitudes que muitas vezes não são convenientes. Então a responsabilidade é nossa. Se a gente não tem essa noção, a gente não vai fazer nada para mudar isso. E a proposta é fazer alguma coisa efetiva para mudar isso. Então, quando eu ouço essa frase, eu procuro verificar os automatismos da minha vida. Nossa Senhora, quantos automatismos! Eu percebo que vai alterando, que vai mudando, que eu vou me libertando, que eu vou entrando numa sabedoria aos poucos. E é com muita alegria que eu percebo essa transformação, essas mudanças. Atualmente mesmo, eu estou percebendo que por muito tempo a minha maneira de me relacionar afetivamente era um processo automático, de escolha de parceiro e tudo mais. Hoje eu estou percebendo que está mudando esse automatismo e que está surgindo uma visão real da história e o direcionamento está sendo diferente. Eu estou muito satisfeito com isso, muito satisfeito. Então é isso, começamos assim, ao reconhecimento do próprio automatismo, que cada um faça o seu. Bom, aí o Osho entra na sequência. Esse trecho em particular é um trecho que tem tudo a ver comigo, sabe? Esse trecho tem tudo a ver comigo.
De tudo que o Osho fala, isso é o que mais eu me sensibilizo, eu vivencio, eu procuro colocar em prática. A única coisa que é preciso aprender é a atentividade. Você pode entender, então, essa atentividade como atenção plena, como perceptividade, como estar presente. A única coisa que é preciso aprender é a atentividade. Fique atento. Atente-se para cada gesto que você faz. Atente-se para todo o pensamento que lhe cruze a mente. Atente-se para cada desejo que tome conta de você. Fique atento até os menores gestos, enquanto anda, fala, come, toma banho. Não pare de observar. Faça com que qualquer coisa seja uma oportunidade para observar. Então, da minha parte, aí cada um vai sentir como isso ressoa em si. É um convite muito grande, né? Se eu for ver o nível de atenção que eu tenho, é muito pequeno. Cada gesto, quando você caminha, cada movimento, pequeno gesto, quando você come, quando você fala, o Osho fala, atente-se. Eu percebo, vê o que vocês sentem. Nós estamos perto disso ou muito longe disso? De estarmos atentivos realmente momento a momento. Da minha parte, dizendo de mim, eu percebo que eu estou bastante longe dessa atenção momento a momento de fato, no dia a dia. Então parece que é uma proposta muito louca, muito absurda, muito inatingível. Portanto, eu posso desistir dela, porque ela é inatingível, eu estou muito longe. Esse pode ser o raciocínio da pessoa. E antes eu era muito mais desatento do que agora. Agora, qual que vai ser o meu depoimento? O meu depoimento é que eu investi em colocar em prática isso, mesmo sendo algo praticamente inatingível, pela distância que eu estava até chegar ao ponto de uma consciência completa. Eu continuei meditando, eu continuei treinando presença, eu continuei procurando ter essa transferibilidade da presença das meditações para o dia a dia. Eu continuei me frustrando pra caramba de ver como inconsciente eu sou, continuava sendo, como o processo de trazer presença para o dia a dia estava sendo um processo muito lento, conquistas muito pequenas. Mas ao longo do tempo, eu fui percebendo, estou percebendo que fez diferença. Não é a mesma coisa. O meu padrão de automatismo e de inconsciência hoje está num novo patamar do que era. Eu ainda sinto que está distante dessa presença contínua e permanente. Mas esse progresso que houve me estimula a prosseguir. Se houve esse progresso, vai continuar havendo esse progresso. Por isso que eu continuo colocando energia nessa sugestão do Osho. Atente-se, esteja presente a cada momento. E o que me deixa mais entusiasmado não é apenas ver que houve realmente um progresso e que eu estou indo na direção certa.
A observação que eu tenho, veja se vocês têm algo parecido. É que quanto mais eu dissolvo o automatismo, quanto mais eu trago presença para momentos do dia a dia em que normalmente eu estava ausente, mais fácil vai ficando. Aquilo que parecia muito difícil, inatingível, já não parece. Eu não sinto como inatingível hoje. Eu sinto que ainda requer muita dedicação se eu quero seguir nesse processo. Mas está cada vez mais fácil, mais rápido as transformações. O aflorar da presença está cada vez maior. Então isso me dá um ânimo a mais de prosseguir nessa mesma proposta. Existe um outro ânimo a mais que eu vou falar ainda, de outra motivação maior para prosseguir. Ok? Sigamos? O texto é longo, eu falei, né? Isso aqui resume a minha proposta de vida, né? Então vamos lá. Viva a vida prestando atenção a tudo à sua volta. Agora entra o lance. Muitas vezes você perceberá que acabou se distraindo. Muitas, aí sou eu, hein? Muitas e muitas vezes você acabará percebendo que você se distraiu. Aí entra um lance que, se colocar em prática, muda tudo. Não se lamente dizendo, putz, esqueci de novo. Isso é o Osho falando. Isso é natural. Mas, assim que se lembrar, volte a ficar atento. Então, encarar como natural esse processo, para mim, é fundamental, porque senão seria muito frustrante. Eu já sei que eu sou inconsciente, que eu estou no automático. Então, eu já sei que eu vou me distrair, vou me dispersar pra caramba. A questão não é essa, a questão é o quanto eu pego em flagrante quando eu me dou conta, o quanto eu me dou conta de que eu estou no automático e quão facilmente eu volto a chamar a presença quando eu me lembro, sem ficar chateado. Isso é fundamental. Se for ficar chateado, esquece. É um processo difícil e sofrido. Se for ficar numa boa, beleza, me distrair, legal, tudo bem, voltei. Pronto. Aí já é outra história. Aí ele segue. Se você se esqueceu, e daí? Isso virou um hábito e os hábitos custam a desaparecer. E esses hábitos não são hábitos adquiridos ao longo de uma vida. São hábitos que você cultivou por milhões de vidas. Portanto, olha aí. Portanto, se conseguir ficar atento por alguns minutos, sinta-se grato por isso. Mesmo esses poucos minutos já são mais do que se poderia esperar. Esse é o grande gás. Você falar, porra, consegui um pouco. E eu acho, quando o Osho fala minutos, eu acho muito. Quando eu percebo que eu consigo ficar por alguns segundos presentes, eu já me felicito. Eu não me felicito só quando eu tenho alguns minutos de presença. Eu me felicito por poucos minutos. Eu estou me felicitando por este momento. Este momento eu sinto que eu estou atentivo, que eu estou presente. Eu já estou internamente me felicitando por isso. Eu não sei se quem está ouvindo está reconhecendo que existe um certo nível de atentividade maior agora. A proposta é essa. Por isso que eu estou falando mais lento e com pausa. Convidando a que haja uma atentividade maior, uma mobilização maior à presença.
Se a gente reconhece que estamos conseguindo mais presença, agora aproveita, felicite-se. Essa própria presença já significa que é possível um crescimento maior à medida que eu me dedico. Bom, continua. Quando você está atento, sua mente tumultuada tagarela menos. É o que eu sempre falo. Vou repetir, hein? Quando você está atento, sua mente tumultuada tagarela menos. Pois a energia usada para matraquear é canalizada e se transforma em atentividade, presença. A energia é a mesma, ele dizendo. E ele prossegue. Agora uma quantidade cada vez maior de energia será transformada em atentividade. E a mente não receberá o mesmo suprimento de energia. Os pensamentos começarão a ficar mais esparsos. Pouco a pouco começarão a se dissolver, diminuir. Diminuir é meu, dissolver é dele. E quando isso acontece, a lucidez aparece. Então aqui o Osho está lançando um conceito de que quanto mais eu me mobilizo a estar atentivo, perceptivo ao momento, mais a mente vai aquietando. Na minha experiência, isso é real. E eu acho, a impressão que eu tenho é que é muito importante cada um constatar por si mesmo isso. Quanto mais voltada a atentividade para a realidade presente, mais a mente silencia. Essa é a grande chave da meditação. É justamente mudar o canal. A energia vai para o pensar, você percebe, puxa para o perceber, e você aos poucos vai mudando o caminho que já está batido para o pensar, você vai puxando para o perceber. Cada vez vai ficando essa trilha para o perceber, vai ficando mais batida, mais fácil, mais percorrível. Agora, é interessante que a gente já perceba, não porque concorda comigo ou com Osho, seja lá com quem for, mas realmente perceba que quando existe essa presença, essa atentividade ao momento, na própria atentividade existe um silêncio interno, mental. Então ele tinha dito que quando isso acontece, a lucidez aparece. Aí ele prossegue. E quando a pessoa é lúcida, ela é bem-aventurada. Aí, ó essa, é óbvio. 2 pontos. A mente tumultuada é a maior causa do sofrimento. A mente tumultuada é a maior causa do sofrimento. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? A clareza mental é a base da bem-aventurança. Eu diria, essa presença é a base do bem-estar. Depois eu vou dizer por que eu mudei a bem-aventurança por bem-estar. A bem-aventurança é dele. Aí está chegando ao fim, hein? Agora vem. A menos que você dê tudo de si para despertar, a menos que você dê tudo de si para despertar, não vai acontecer. Não adianta se esforçar só um pouco.
Não dá para você ser só mais ou menos. Não dá para ficar em banho-maria. Isso não vai dar em nada. Água morna não chega em ponto de fervura nem evapora. O mesmo acontece quando você se esforça apenas um pouco. Não consegue nada. E a última frase. A transformação só acontece quando você investe toda a sua energia nisso. Bom, é importante a gente entender que o Osho está falando essas frases, esses textos, essa fala, ele está falando num contexto bem específico. Provavelmente eu estava presente quando o Osho falou, porque eu estive presente há 1 ano e meio de discursos do Osho. Então, eu entendo que existe um contexto. Ele está falando para pessoas que estão ali para aquilo. Pessoas que estão querendo dar tudo de si. Para aquelas pessoas ele está falando. Então, para essas pessoas, ele está falando de tudo de si. Porque o que ele está falando é para a gente chegar no auge da presença até chegar ao ponto do que se chama iluminação. Para nós era muito claro esse conceito de iluminação. Então ele está falando, se você não der tudo de si, você não vai chegar à iluminação. Não vai adiantar nada. Mas a minha experiência, e aí eu estou falando num outro contexto, eu não estou discordando do Osho. Eu estou falando em outro contexto. Eu não estou no ashram do Osho, eu não estou no espaço do Osho, eu não estou assistindo o discurso do Osho ao vivo todos os dias. As pessoas que estão ouvindo esse vídeo também estão no processo de vida, da correria. Eu não estou dando tudo de mim. Eu não tenho nem condições de dar tudo de mim ainda. Então, se eu colocar ao pé da letra o que o Osho está falando, então eu vou falar, então não vai adiantar nada. Se eu capricho na meditação, mas faço 20 minutos por dia. De vez em quando eu deixo de fazer, não é todo dia que eu faço. Não é toda hora que eu estou me lembrando. Se eu for levar ao pé da letra o que o Osho está falando, então não vai adiantar nada. E não vejo que é assim, vai adiantar muito, na verdade. Então, de novo, eu não estou discordando do Osho, eu estou falando num outro contexto, com uma outra proposta. E eu estou baseando o que eu estou falando agora, o que vou falar, na minha experiência. Parece que ele está dizendo que não vai valer nada se o cara não der tudo de si e tal. Vai dar muita coisa, muita diferença. O pouquinho de presença a mais que eu tenho já faz diferença na minha vida. É importante a gente entender isso. Não é só na iluminação que existe a transformação absurda, total. Tá, na iluminação existe a transformação total, mas não é 8 e 80. Eu sinto muito, mas eu não percebo que seja 8 e 80. Existe toda uma fase intermediária entre a inconsciência total e a iluminação. Quanto mais eu aumento essa consciência, mais a minha vida fica melhor. Eu não estou iluminado, não estou em bem-aventurança, não estou em êxtase, não estou em deleite, mas a minha vida está mais leve. Estou muito menos encucado, estou muito mais satisfeito comigo mesmo, estou muito menos frustrado. Então, a gente dá o que a gente pode dar.
E aí a gente vai receber aquilo correspondente. Mas aquilo já é grandioso. E quando a gente recebe alguma coisa de transformação e vê que foi fruto dessa presença, desse cultivar a presença, dessa meditação, do chamar a presença, eu sinto em mim que a tendência é eu dar um pouquinho mais de mim. Então, existe um crescendo da dedicação que eu dou a esse processo. Então, o que o hoje está falando? Você tem que dar o máximo. Eu já acho que você, no contexto que eu estou agora, eu dou o que eu posso dar. Recebo aquilo correspondente. Me entusiasma a dar mais um pouco. Aí eu dou mais um pouco. Recebo aquilo correspondente. Me entusiasma a dar mais um pouco. Eu estou chegando próximo ao meu máximo, a dar o meu máximo. Mas esse processo, para mim, é um processo orgânico, progressivo. Então eu estou satisfeito com o que eu estou dando. Eu sei que eu posso dar mais. Por enquanto, esse está sendo o meu limite. Mas eu tenho certeza, pelo que eu olhei para trás de mim, cada vez eu dou mais. Então, eu entendo perfeitamente o contexto. Lá onde que nós estávamos, não tinha. Nós estávamos lá só para isso, como eu falei. Então, ele puxava o que ele podia de nós. Então, a pergunta, né, que cada um talvez possa fazer, né, é se está satisfeito com o que você está se dedicando ao processo de que prevaleça cada vez mais a consciência sobre o pensar desenfreado. Eu estou me mobilizando para que eu tenha mais presença de fato. E você sabe qual que é a melhor resposta? Agora eu acho, para mim, o que eu vou falar agora, ele está assim muito marcante para mim. Se eu me pergunto, eu estou dando o meu melhor no momento, dentro dos meus limites. Eu estou dando o meu melhor para chamar a presença agora. Então, quando eu faço essa pergunta, eu não avalio a minha vida como um todo. Eu avalio esse momento. Isso é diferente. Eu não estou avaliando a minha vida como um todo em termos de dedicação à meditação, ao cultivo da presença. Eu estou procurando avaliar agora. Se agora eu estou satisfeito com o nível de presença que eu tenho agora. Se agora eu sinto que eu estou chamando a presença de fato e conseguindo ter certo nível de presença. Se eu verifico que sim, eu estou presente agora, estou num nível que eu estou satisfeito com esse nível, pronto. É o que eu preciso. Esse é o ponto para mim. Esquece o que eu vou fazer amanhã, o que eu fiz ontem. É esse momento. Eu estou caprichando agora. Eu reconheço que eu estou presente com tranquilidade. Eu vivencio essa consciência atentiva agora. Pronto, esse é o meu melhor. Eu não posso dar mais do que isso. Eu estou dando o máximo que eu posso. É sempre chamar para o agora. Eu não sei se isso faz sentido, mas para mim faz todo sentido do mundo. E isso muda bastante a minha jornada.
para onde eu olho. Não é futuro, não é passado, é nesse momento. Abrir os olhos. Tenho algumas anotações aqui. Eu não ouvi. É, Você pode repetir, Vera? E quando você volta a falar, eu tô com a caixa de som ligada, ela dá tá, um delay. Não, não delay, ela não fala as primeiras palavras porque ficou muito tempo desligado o teu áudio. certo. Eu tenho algumas anotações aqui, é, principalmente relacionada à primeira parte dos trechos. É, você começou com essa coisa do automatismo, essa parte de identificar esse automatismo que está em todo mundo, né? E aí eu fiquei aqui pensando, seria uma alternativa a pessoa começar pelos hábitos, por exemplo, ao invés, por exemplo, de tentar enxergar a realidade do que está acontecendo? Ou existe um caminho que ela possa começar para enxergar esse automatismo de forma mais Legal. fácil? É, Vera, eu tenho a impressão que cada um vai encontrar o seu caminho, né? Eu tenho a impressão que o fundamental é o entendimento que nós estamos, como nós falamos, né? É o entendimento que nós estamos no automatismo, que isso é fato, o entendimento do quão nocivo isso é para a gente, reconhecer a vontade, a intenção de transformar esse padrão, né? E aí isso vai gerar um impulso para algumas lembranças, né? Lembranças de estar atento a esse ou aquele momento. Aí eu acho que vai de cada um, sabe? Por exemplo, a pessoa pode escolher o que é mais fácil ele começar. Então ela pode escolher é, alguma, alguma rotina do dia a dia que ela faça, seja escovar dente, tomar banho, para sair do automatismo dessas pequenas coisas e depois ir expandindo. Mas isso varia. Por exemplo, eu, devido a uma série de motivos, eu tenho muita facilidade de estar presente enquanto eu falo. Eu sinto isso. Então, eu aproveito essa facilidade para caprichar na presença enquanto eu estou falando. Mas outras pessoas podem não ter essa facilidade. Então, uma pessoa tem mais facilidade enquanto ela está caminhando, outras pessoas podem ter mais facilidade enquanto ela está cozinhando, outras pessoas podem ter mais facilidade enquanto ela estiver tendo uma relação sexual, um carinho, alguma coisa assim. Então, a escolha do processo que seria o pivô do crescendo, eu acho que é individual. Mas você está falando uma coisa que eu achei nova para mim e muito legal mesmo. Não poderia ser o próprio hábito destrutivo o ponto de começo? Eu acho fantástico essa tua ideia. Eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? Porque a motivação está lá, né? Porque a pessoa sabe que aquilo está sendo destrutivo. Então, é automático, é natural ela ter a motivação de dissolver aquilo que ela sabe que vai dar caca, né? Se ela for repetir o mesmo hábito. Então, chamar a presença para justamente para o próprio hábito em si, ou vício, né? ou aquele disquinho que é sempre o mesmo, né? Seja a resposta que eu dou para o meu namorado ou para o meu companheiro, seja como eu falo com a minha mãe, né? Às vezes de uma maneira ríspida. Às vezes tem pessoas que elas são agressivas e nem sabem que elas são agressivas, porque elas não prestam atenção. E elas são, se a gente chega e fala, pô, você está sendo um pouco agressivo agora, a pessoa nega, porque se tornou um processo que ela nem percebe por ser algo muito repetitivo. Então, se ela tiver um pequeno vislumbre disso, essa é uma boa oportunidade dela caprichar nessa atentividade justamente a isso, né? Então, eu acho que você pegou o ponto. Principalmente quando a gente percebe que determinados padrões e determinados hábitos, eles são destrutivos,
associado a essa percepção da destrutividade, eu acho que surge uma motivação maior de usar o antídoto. Né? Porque, pô, se eu for começar a prestar atenção, estou falando uma coisa que eu nunca falei, se eu for começar a prestar atenção em escovar o dente, tá bom. Para chegar numa coisa que é mais importante, eu chega logo, né? Na coisa mais... Muito bom, cara. Eu acho Sim, que é ótimo. Inclusive isso está me dando uma motivação maior para eu prestar atenção, porque eu também tenho um hábito mental, quer dizer, todos temos, né? Eu tenho um hábito mental, às vezes eu entro num parafusinho aqui num assunto, sim, falo, pô, eu vou começar a prestar atenção, mas é nisso, né? Pegar no sim, flagra, né? E sim, interromper e voltar. Eu sei o que fazer, né? Então, quem medita mais ou menos sabe qual que é a história. Volta para a presença e deixa fluir a partir da presença, né? Sem alimentar sim. aquilo, sem que a minha ação seja em função do remoer, né? Porque quando a gente remoe, aí você ativa determinadas emoções, aí fica fogo, né, meu? Aí o embalo é forte, né? O impulso para fazer aquilo, aí você já gritou. Por exemplo, né, ou já estourou, depende da coisa, depende, eu tô pensando, a minha coisa não é essa, a minha coisa é outra, mas eu só estou dando um exemplo. Uhum. Legal, velho, eu acho que é ótimo. Sim. E eu concordo contigo, assim, às vezes você usa a palavra óbvio, né, então pegar algo ali que tá óbvio para você, aquele hábito, aquela coisa, né, que tá ali na tua frente, e não Eficaz. cair, por exemplo, em armadilhas de ir para a parte intelectual, por exemplo, agora eu quero analisar essa situação, quero ver a realidade por trás, e aí seus hábitos ali, coisas acontecendo aqui, e você tentando uma coisa intelectual aqui desse lado, é uma armadilha, né? Então, É uma armadilha. E assim, quando a gente fala observar a realidade, na verdade, a intenção não é analisar a realidade, exato. nem pensar sobre ela, mas é percebê-la de imediato. É perceber o que está acontecendo, qual que é o impacto emocional que eu estou tendo agora. Não é uma análise. Uhum. É fácil a gente falar alguma coisa e a pessoa entender uma outra coisa que é justamente o oposto do que a gente está falando. É um pouco a diferença da autoconsciência com autoconhecimento. Autoconhecimento é quando eu tenho a ideia, eu sou assim, eu sou assado, nessas situações eu ajo assim, nessa situação eu ajo assado, meu padrão é esse. É autoconhecimento porque tem a memória. É a memória que está dizendo pelas experiências passadas minhas. Mas autoconsciência não tem nada a ver com o passado. Autoconsciência é agora. Né? O que eu estou consciente agora. Uhum. Agora. Então, agora pode ser que seja, se eu puxo a consciência para agora, pode ser surge uma coisa que não bate com o meu autoconhecimento. Porque se eu chamei a autoconsciência, a consciência para a minha realidade, eu já saí do padrão automático. Aí novidades começam a surgir, emoções novas, sentimentos novos, comportamentos novos. Então, a autoconsciência não é autoconhecimento. Então, quando a gente fala de realidade, é sempre consciência do agora. Mas deu para entender a diferença da autoconsciência e de autoconhecimento? Sim. É. E novamente, como a gente já falou em outras vezes, quando você busca algo diretamente, essa coisa não vem. Na verdade, se a pessoa quer buscar ter, sentir essa realidade, de repente ela mexendo ali nos hábitos, indiretamente ela vai enxergar a realidade. Então, né, buscar diretamente talvez seja algo também mais pro intelectual do que algo mais natural que aconteça de forma indireta. Por exemplo, dando um exemplo, ver se bate com o que você está falando. A pessoa ela pode, por exemplo, projetar um comportamento diferente em determinada situação em que ela entra no automatismo e dá errado. Então, ela projeta um comportamento diferente. Essa projeção do comportamento diferente não é presença. É uma conclusão que eu tive no passado e que estou querendo impor agora. A presença ela é sempre imprevisível que vai dar. Né? E aí que foge do padrão normal que a gente aprende. A gente quer comandar. A gente está cheio de bombardeio de filosofia.
faça isso, seja aquilo. Se alguém te fala isso, você fica em silêncio. Tudo isso é tudo programado. É uma informação que eu tive que eu quero reproduzir na minha vida. A presença não é isso. A presença é perceber a situação tal qual ela é, externa e interna, só perceber, e aí o que surge, né, isso a gente já falou mais ou menos umas 200 mil vezes, mas o que surge é imprevisível. E essa que é a realidade. E essa que é a gostosura, porque é imprevisível, é novo, é fresco, é criativo, é diferente quando existe a presença. Não sei se bateu com o que você falou, foi um complemento. Uhum. Pois sim, e bate interessante com uma anotação que eu fiz dessa questão de você dar o máximo, né? É aonde a pessoa pode perceber que ela não, que ela está indo muito metódico, né? Tá forçando uma coisa, que tá tendo esse esforço e cai nessa coisa de quase cai no automatismo também, porque ela, né, entra nessa forma metódica, onde ela consegue jogar essa atenção para saber que Eu não não sei o está. que você quer dizer por metódica. Talvez você esteja querendo dizer a se cobrar bastante, seria isso? Se cobrar bastante. E isso, e fazer um esforço que sai do natural, né? Isso. É um outro grande perigo, né? A gente até falou de um vídeo recentemente que comenta algo parecido aí. Então, aí que eu acho que aí entra justamente o que eu falei no final, quando eu estava de olhos fechados. A medida certa, a medida certa para mim, né, que não é nem menos nem mais, é se eu estou agora, Hum, se eu estou presente agora, no nível que for. Não importa, mas eu verificar o quanto que eu estou presente agora, esse é o ponto ideal. Não pode ser mais do que isso. Mas eu preciso verificar e não me cobrar mais. Eu verifico que eu estou presente agora. Tem esse nível de presença acontecendo? Tem. Tá bom, tá ótimo. Podia ser mais? Pode. Mas quando eu verifiquei, deu isso. Esse é o nível. Não é menos do que isso e não é mais do que isso por enquanto. Essa é a minha medida certa. Aí a pessoa deixa de se cobrar tanto. hum, Por exemplo, a gente pode ver agora, nesse momento. Se eu tivesse iluminado, a minha fala seria outra. Seria mais profunda, mais abrangente, tal. Se eu tivesse um nível de consciência um pouco maior do que eu tenho agora, também seria outra, né? Não tanto como se fosse iluminado. Mas o que eu posso dar é o que eu estou falando agora. E eu fico satisfeito a partir do momento em que eu verifico que se eu estou presente agora, reconheço que eu estou pronto. Aí eu deixo fluir, né? Eu não fico regulando, nem condenando, nem me lamentando pelo fato de eu não estar iluminado, não estar mais consciente. Não fico me cobrando. A própria uhum, cobrança de eu ter um nível de consciência maior me tira do nível que eu estou. Então eu me satisfaço com a verificação que eu constato. Deu presença? Deu. Não importa o nível, beleza. Agora você veja, Vera, esse ponto é um ponto que é basicamente vivencial. Não tem nada de. Nenhuma elaboração mental resolve a questão. É você realmente verificar e sentir se você está presente agora, nesse nível, e está bom assim, e fluir. Não uhum, adianta fazer raciocínios em cima. É uma vivência do momento. certo. E uma mensagem por trás disso seria: não desista. Pois é, né? A mensagem por trás seria o não desista, mas seria assim, pô, funciona, né? Quando a pessoa ela põe em prática essa lembrança de presença e vê que o desenrolar da sua vida é diferente, ela vê que funciona.
Ela vê que está diferente a maneira que ela está lidando com as pessoas. Não que ela vai estar perfeita, é claro que não. É claro que ela tem. Eu tenho há um tempo atrás, alguns meses, eu fiz uma coisa que muito fora da presença, muito fora. Eu tenho que me perdoar, faz parte. Então, assim, quando a pessoa ela verifica que já existe, que existe realmente uma transformação que ela abraça, que ela fica feliz. Puxa, houve uma mudança natural. Realmente eu não sou mais o mesmíssimo. Houve algum progresso. Aí ela não desiste. Se ela tiver, se ela tiver, se ela não tiver um componente que talvez de masoquismo, sabe? Eu acho que pode ser que tenha algumas pessoas que tenham masoquismo e aí elas podem desistir, né? Mas eu acho que quem não tem, sabe? Quem tem aquela ânsia de aproveitar essa vida, né? Quem tem essa ânsia de aproveitar essa vida, e à medida que o tempo passa, vai havendo transformações e que ela vai levar a alguma coisa, não material, mas de transformação interna. Quem tem essa disposição, ela não vai desistir, né? Então aí é natural o não desista, né? O não... Você falou, que palavra você usou? Você falou desista? Não, é? Não desista. Então, Mas agora, complementando, seria funciona, não desista. funciona. Agora, é interessante que ela constate isso, e para isso ela precisa se dedicar a esse processo que a meditação traz, mas da maneira adequada, né? Sem sem ideias que fogem sem cobranças exageradas, sabendo que é passo a passo, sabendo que um pouquinho já causa uma pequena diferença. Observa a pequena diferença, por mínima que seja. Teve um cara que fez uma pergunta, cara do nosso grupo, como detectar que essas nossas técnicas estão fazendo, a meditação presença intensiva que a gente faz de segundas a sextas, estão fazendo diferença. Como detectar? Observa a sua vida. Agora, a questão não é que eu faço, logo eu mudo. Não, eu faço, aprendo a me lembrar de chamar a presença. Quando eu estou na situação, eu já tenho mais familiaridade em me lembrar de chamar a presença. Então, a partir daí, desse lembrar-se de chamar a presença que a meditação treinou, a meditação treina esse lembrar-se. Então, quando eu me lembro, aí eu vou ver se eu estou mesmo na presença e aí eu vou ver o que tem de diferente. Então, aí ela que vai ter que descobrir, né? Se de repente ela está menos preocupada do que o normal, mesmo que for um pouquinho a menos, se de repente ela faz uma opção diferente do que ela faria, se de repente ela não faz uma coisa que ela sempre fez, se ela deixa. São tão pequenas mudanças e que às vezes passa batido. Então a dica para essa pessoa aí que como perceber as mudanças, né? É só prestar atenção. Se você chamou a presença, se realmente esteve presente, que coisas aconteceram, né? E, e assim, da minha parte, eu sinto que faz toda a diferença. Como você abraça uma pessoa sem presença, abraça uma pessoa com presença. Já é uma diferença significativa que precisa ser registrada. A maneira que eu converso com você, a gente faz conversa, a gente conversa antes dos vídeos, a gente troca ideia. Existe uma diferença entre conversar com presença e conversar sem presença. Vai observando, né? É isso. Será que terminamos? Ou tem mais alguma coisinha? Tudo certinho, só reforçando que são percepções, né? Inclusive, você falou um pouquinho sobre as palavras que você trocou ali e aqui, que é aquilo que está fazendo sentido de acordo com a sua percepção, né? Eu acho bacana a gente reforçar isso. E outra, né? Amanhã pode ser diferente, né?
Uhum. E sem problemas. sem problemas. E aí é um convite a inspirações, né, de cada um de nós, né? Dentro de tudo que falou, sinta aí, tire suas próprias conclusões em função das suas próprias experiências, né? É isso? Obrigado, Vera. Obrigada.